para cada curso de mestrado que nós abrirmos. Eu acho que vai ficando desproporcional. Eu acho que não é isso que eu entendo sobre representatividade, né, sobre as entidades representativas dentro de um colegiado máximo. Mas eu acho que a gente tem que discutir essas questões, porque realmente eu acho que ficaria complicado seguir esse raciocínio. Tem que encontrar o meio termo. Estou aqui pensando também. Como é que a gente faria no caso da pós-graduação? Professor, só um minutinho. Eu pensei que você fosse apresentar alguma proposta. O ISE foi criado, a gente sabe muito bem, porque o professor Polizelli e eu, durante 4 anos, assumimos, enquanto coordenador e vice, 6 cursos, 3 em implantação. Quer dizer, um trabalho que nós pedimos para a antiga reitoria, que não fosse desse jeito, e que não fomos atendidos, e que, se você pensar, Fernanda, é um pouco sobre-humano, né? É uma coisa complicada. Hoje em dia, nós temos poucos alunos, e a estrutura do ISE foi pensada assim, também para medida de economia, porque poderia ser muito bem um coordenador por curso. Nós sugerimos um coordenador por área, não é? Quando começou as novas engenharias, era um coordenador, era um trabalho horrível. Não dá conta. Hoje em dia está certinho um coordenador por cada engenharia. Imagine 3 engenharias com um coordenador só, ou 2 com um coordenador só. Não dá, é complicado. Você tem professores. Você já imaginou o número de professores que estão no ISE? O número de disciplinas que tem no ISE? O Matão hoje, o Wagner, é diretor, é o coordenador da área de exatas. São 3 cursos. Pode ter curso que tem pouquíssimo aluno, o trabalho é o mesmo, Fernanda. A gente tem muito trabalho. Então, a questão de representatividade, não pensei nem isso, até porque nós mal nos encontramos antes de vir aqui. Encontro os coordenadores que nós mal falamos o que a gente vai decidir em consul, porque eu acho que aqui é democracia. O que eu não concordo é de tirar cadeira de professor aqui. E nós estamos reduzindo em 37% o número de professores do ISE representados aqui. É só isso. Danilo. Eu gostaria de pontuar só uma coisa, como membro da comissão, seguindo esse raciocínio de ampliação de representação, a proposta de 2 representantes de unidade além da graduação surgiu de nossa parte, inclusive, para que o CETEC tenha 2 também, e a pós-graduação tenha 2 atendendo, Fernanda, essa sugestão de um professor representando os cursos de lato sensu e um professor representando o curso de mestrado de modo específico, para que se traga as aspirações de cada uma das áreas, que também são diferentes. Dixon. Bom, gostaria aqui de falar representando os funcionários que também, partindo do princípio da representação, acho que nós também estamos aquém do que é o corpo aqui. Que qualquer atitude ou decisão tomada aqui dentro reflete imediatamente também nos funcionários. Então, a representação dos funcionários aqui dentro teria que ser maior. Partindo do princípio que a representação de professores é 75% no mínimo, então a nossa representação teria que ser uma média de 20%, deixando aí os 5% para aluno, sendo que os funcionários vivem a universidade, convivem e trabalham muito por ela. Então a nossa representação teria que ser aumentada. Teria que ser 20%. Vamos supor, é composto de 80 membros, nós teríamos que ter 16 funcionários. No estatuto antigo, constava 20% de funcionários. E isso aí foi esquecido com o passar do tempo. Oi, eu tava com Bom, era eu minha vou vez? fazer uma sugestão, pessoal. Não, peraí, se era minha vez. Rapidinho. Paula. Se era Eu minha acho vez. que a reunião Vamos ver. está tomando um rumo diferente. Se a gente for falar por número de pessoas que tem cada um que representa, a engenharia civil tem 1000 alunos e um tantão de professores. Então eu quero 4 representantes. Eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente está tomando um rumo diferente. O senhor concorda?
Nós não estamos falando do número de representante para o tanto de gente que tem nos cursos, ou o tanto de gente que tem de funcionário. Eu acho que a gente precisa começar de novo. Vamos começar outra vez. Pessoal, é só uma colocação, Dickinson, em relação à questão de funcionários. Existe uma resolução que exige que o colegiado superior de instituições de ensino superior tenha no mínimo 70% de professores. Então, hoje ali está 15 membros que não são professores e os demais professores. Está dentro da regra. Tá? Agora, acho que é importante, depois das colocações que a Paula acabou de colocar, a gente lembrar, ter bom senso, ter aí uma noção de pragmatismo. Hoje já está difícil atingir quórum. Para começar a reunião, a gente atrasa para começar, não é porque a gente não cumpre horário, é porque não dá quórum, nem todo mundo cumpre o horário, a gente fica esperando dar o quórum. Tá? Então a gente tem que pensar também, nós temos que ter aí um toque de pragmatismo. Tá? É excelente representação, mais gente, quanto mais melhor, é excelente. Mas, para decisão, para deliberar, a exigência, né, é de número mínimo de pessoas presentes. Então, vamos lembrar disso também, né? Acho que a discussão está aberta aí, mas tem que lembrar dessa questão pragmática aí, tá? Ok, eu quero sugerir o seguinte. Eu acho que é importante que a gente chegue a um consenso. Vai ser difícil, mas eu acho que é importante a gente tentar fazer isso, né? Então, deixa eu dar só a sugestão de a gente fazer um destaque desse artigo 25 e deixar ele para o final. Daqui até o final, dá tempo de ir refletindo e tal. Se lá até o final da discussão não houver esse consenso, nós vamos partir para a votação. Não tem outro jeito, né? Mas eu acho que é bom dar uma chance a essa possibilidade. Grandir. Eu concordo com a questão do reitor, da votação. Agora, quanto à questão da representatividade, se a gente for discutir, eu vou falar uma coisa, eu não estou fazendo a proposta, tá? Estou colocando como reflexão para uma análise futura, porque senão vai tumultuar, não é essa a ideia. Se eu estiver pensando em representatividade, correto seria cada curso ter um representante, por aí, e a partir daí todos os outros representantes não deveriam ser reunidos por curso, deveriam ser reunidos por número de professores. Você tem 300 professores, cada grupo de 10 professores elege um representante, aí teria tantos membros e as pessoas votariam abertamente, cada um votaria em quem quisesse, como uma eleição, não precisaria ser do próprio curso. Aí você teria um número correto, de uma representatividade, como é feito em qualquer legislação. Mas não é dessa maneira que foi pensado. Talvez um dia, quem sabe, se a gente quiser atentar a esse detalhe da representação, pense dessa forma. A FEB foi pensado no sentido de representação acadêmica, por isso que cada curso tem 2 representantes, né? E o ISE estabelece uma exceção nessa representação acadêmica a partir desse momento que ele tem, por ter sido organizado numa estrutura, ele está rompendo essa linearidade de raciocínio. E aí é complicado, porque se um dia a gente quiser criar um instituto de engenharia, a gente vai diminuir também o representante, se quiser criar um instituto de humanas, por exemplo, ou de biológicas, vai diminuir o número de representantes. Então, é por isso que eu discordo da proposta da comissão. Só isso. Bem, então, vou submeter à votação o destaque do artigo 25, para que a gente possa examinar esse artigo 25 por fim, no final, depois de termos votado todos os demais. E até lá vocês vão conversando aí e vamos ver se a gente chega a uma conclusão, tá certo? Fala, Salmão. Uma parte. Eu acho que toda discussão ela é benéfica no sentido da evolução. E no papel de colaborador da instituição, eu acabei de ter a nítida impressão que todos os lados dessa moeda têm razão. Mas eu estou percebendo, administrativamente, que, e considerando alguns tópicos que você abordou, com relação ao futuro crescimento da instituição, que nós vamos precisar começar a pensar, desde já, talvez sim,
na instituição dos institutos de engenharia, dos institutos, dos outros institutos que forem necessários, porque como se percebe, hoje nós temos 25 cursos, eu espero que tenhamos 50. E se pretendemos, de uma certa maneira, nos implantar internacionalmente, realmente nós vamos precisar fazer com que a instituição seja produtiva. Se hoje eu conto com CETEC, ISE, Intec, que nós não matamos a ideia, e as outras possibilidades, eu creio que a médio e longo prazo, essa discussão precisa ser levada um pouco mais a sério, para que realmente a gente consiga, com um número mínimo ou um número adequado de pessoas pensantes, resolver os problemas da instituição. Mesmo porque, por definição, nós temos conselho universitário e conselho superior de curso. Então, na minha modesta opinião, eu creio que administrativamente aí há um erro estrutural. Era viável enquanto a FEB caminhava no sentido que até então, só que a partir daqui a gente começa a perceber, e considerando os outros projetos que tem sobre a mesa, das quais eu remeto aos projetos que estão envolvidos com a professora Fernanda, essa instituição tende sim a ter uma nova estrutura organizacional. Então eu gostaria de pedir para cada uma das pessoas que se inflamaram, e a Paula tem razão nisso, que a gente utilize esse momento como reflexão e a partir de então a gente encontre um caminho favorável para a instituição. Perfeito. Então vamos submeter à votação o destaque desse artigo para que a gente possa apreciá-lo no final, tá certo? Aqueles que são contra esse destaque, que se manifestem. Aprovado, então, por unanimidade, o destaque. E eu só quero lembrar, para a gente prosseguir, que o Consul é um órgão gestor, né? Não é um órgão que representa os professores ou os funcionários, não. É um órgão gestor, ele é um órgão administrativo, né? Bom, então, artigo 26, das atribuições do Conselho Universitário. Aqui, nessas atribuições, a comissão fez várias sugestões e a reitoria, no inciso 23, tem a sugestão de acrescentar o seguinte. 23, tem lá, das atribuições do Conselho Universitário, né? 23, opinar, e aí nós acrescentamos, quando entender necessário, então opinar, vírgula, quando entender necessário, vírgula, sobre a conveniência de convênios entre a Fundação Educacional de Barretos e entidades ou instituições públicas ou privadas. Quero explicar o que eu estou querendo dizer com isso aí. Do jeito que está, sem essa expressão, o Consul vai ter que opinar sobre todos os convênios que a Fundação Educacional tiver que fazer com entidades ou instituições públicas ou privadas. Quer dizer, todos. Olha, vocês não têm ideia da quantidade que é convênio para estágio, convênio para isso, convênio para aquilo, convênio de desconto. É uma enormidade de coisas que entupiria o Consul. Eu creio que não é isso que a comissão está querendo. Agora, com a redação que a gente está sugerindo, o Consul poderá, quando quiser, falar, não, esse convênio eu quero examinar, eu quero apreciar, eu quero deliberar sobre esse convênio. Entendeu? Se alguém tiver alguma dúvida sobre qualquer convênio que a FEB tiver